Tudo bem, pessoal? Bom, vamos entrar então na nossa última aula do curso de Estatística, tudo bem? Nosso capítulo 12 sobre testes de hipótese, né? Aula 11, capítulo 12 do livro do Gustavo Moretti. Tudo bem, pessoal? Então, o nosso percurso até aqui ele foi bem amplo, né? Nós cobrimos toda a parte de estatística descritiva, eu discuti com vocês teoria de probabilidade, nós falamos de variáveis aleatórias e ingressamos aí nas últimas aulas no mundo da inferência, tudo bem? A nossa cereja do bolo, assim por dizer, nessa parte é o teste de hipótese, né? Que como eu vou passar para vocês, ele vai ser equivalente, né, à construção de um intervalo de confiança. Não é a mesma coisa, mas nós temos que chegar à mesma conclusão, como nós veremos aqui. Tudo bem? Bom, então eu vou passar para vocês o procedimento geral do teste de hipótese, né? Os passos para a gente conseguir conduzi-lo. Vou falar sobre o teste da média, né, em uma população com variância conhecida, teste pré-proporção, poder do teste, p-valor, teste da variância de uma normal e a média de uma normal quando a variância é desconhecida, né? Tudo bem, pessoal? Então, feita determinada afirmação sobre uma população, usualmente sobre um parâmetro que a gente está interessado em estudar, a gente deseja saber se os resultados experimentais provenientes daquela amostra que a gente está trabalhando, eles contrariam ou não determinada afirmação. Tudo bem? E a adequação ou não dessa teoria ao universo real, ela pode ser verificada ou refutada pela amostra, tudo bem? Então, nós vamos inferir sobre o parâmetro populacional com base na estatística amostral e nós temos que ter um procedimento para testar essas inferências, essas afirmações, tá? Então, o nosso objetivo do teste de hipótese é fornecer uma metodologia que vai nos permitir verificar se esses dados amostrais eles trazem evidências que apoiam ou não uma hipótese estatística que a gente está construindo aí sobre aquela população e testando por meio dos dados amostrais. Tudo bem, pessoal? Então essa é a lógica. Nós vamos literalmente testar a hipótese. Nós vamos construir hipóteses sobre determinado parâmetro populacional e testar ela basicamente. Bom, então eu vou passar inicialmente para vocês o procedimento geral desse teste de hipóteses aí. O problema do teste de hipótese ele vai consistir em submetermos nossas estimativas a testes específicos, tudo bem, gente? Em busca de respostas adicionais, como eu acabei de falar para vocês no slide anterior. Por exemplo, a gente pode estar interessado em comparar os estimadores de duas amostras diferentes ou, se em termos estatísticos, um parâmetro estimado é diferente de zero, por exemplo. Tá, vamos supor que você está estudando o efeito de uma variável sobre a outra. Você quer saber se estatisticamente aquele efeito é significativo ou se ele é distinto de zero. Tudo bem? A gente pode ter também dados coletados da mesma população, mas duas amostras diferentes. Será que essa média que eu calculei para cada uma da amostra ela é estatisticamente igual? É uma forma que a gente tem aí de fazer a inferência. Nós vamos aprender como executar esse teste, tá? Então, supondo inicialmente que a gente queira identificar se o nosso estimador θ-chapéu é igual a um θ asterisco. Em outras palavras, a gente quer saber se a amostra poderia ter vindo de uma função densidade f, x θ-chapéu igual ao θ asterisco. Em termos de teste de hipótese, a gente chama essa igualdade de hipótese nula, tudo bem? Também determinada como H0, pessoal. Então, a nossa hipótese nula, ela tem que envolver uma igualdade, tudo bem? Nós vamos tentar, de alguma forma, testar em uma dimensão essa possível igualdade, tá? Em contrapartida, ela sempre vai ser testada contra outra possibilidade, que é o que a gente vai chamar de hipótese alternativa, tá? Ou H1. Então, o H0 a gente chama de hipótese nula e o H1 de hipótese alternativa. No caso da hipótese alternativa, pessoal, a gente tem algumas formas de formulá-la, tudo bem? Somente diferente ou maior ou menor. O que eu quero dizer? H1 pode ser que o nosso valor estimado é simplesmente diferente desse θ asterisco. Tá? Então, nesse caso, pode ser diferente tanto para cima quanto para baixo. É um sinal de diferença somente.
Mas a gente poderia formular também o H1 como sendo, né, o nosso θ-chapéu maior do que aquele valor que a gente está testando ou menor, tudo bem? Nesse primeiro caso aqui de diferença, nós vamos, né, chamar como uma hipótese alternativa bilateral, né? A gente vai olhar dois lados da distribuição. Já no caso em que é somente maior ou somente menor, nós temos o caso, né, da unilateral. Beleza, pessoal? Bom, e aí, né, como nós estamos envolvendo estatística e margens de erro, a gente pode cometer alguns tipos de erro, tá? Qual que é o nosso objetivo? Olha, Michel, meu objetivo é, eu vou criar uma hipótese nula, né? E aí, se eu rejeitá-la, eu quero estar certo, né? Eu quero que isso aconteça. Mas é possível que você rejeite algo que na verdade é verdadeiro, tudo bem? E esse seria um grande problema. Então a gente vai separar em dois tipos de erro que nós podemos cometer aqui no caso estatístico. O erro do tipo 1, que é quando nós rejeitamos a hipótese nula, mas ela é verdadeira, tudo bem? E o erro do tipo 2, quando nós não rejeitamos a hipótese nula, mas na verdade ela é falsa, tudo bem? Então, nós podemos cometer um desses dois erros. Ok, pessoal, né? O nosso alfa a gente vai chamar de erro tipo 1 e o beta de erro tipo 2, tá? Sendo que o alfa é rejeitar H0 quando H0 é verdadeira e o beta é não rejeitar H0 quando H0 é falsa, tudo bem? Para ilustrar, né, os livros de estatística costumam usar muito uma imagem, né, do médico, no caso do erro tipo 2. Tudo bem? O cara vai lá e está atendendo, né, um paciente homem. E aí a hipótese nula é que aquele homem esteja grávido. Tudo bem? Então, ele comete um erro do tipo 2 quando ele chega para o paciente e fala, você está grávido. Tudo bem? Ele não rejeita a hipótese nula do cara estar grávido, sendo que ela é falsa. Esse seria o erro do tipo 2. Já o erro do tipo 1 seria, né, o médico ir atender uma mulher que tem uma barriga, né, tem toda a estrutura de que está grávida, mas ele rejeita a hipótese nula de que ela está grávida. Ele chega para ela e fala, você não está grávida. Sendo, né, que ela tem a barriga, o neném já está fazendo movimento, está tudo certo. Tudo bem, pessoal? Então a gente tem essas duas possibilidades, né? A gente pode cometer o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. A gente vai ver que majoritariamente a gente vai estar interessado aqui a maior parte do tempo no erro do tipo 1, tá? Quando nós rejeitamos a hipótese nula, sendo que ela é de fato verdadeira. Tá? Então, o objetivo do teste de hipótese, pessoal, ele vai ser, né, dizer, usando uma estatística e θ-chapéu, se a hipótese nula é ou não rejeitável. Né? Nós podemos rejeitar H0 ou não podemos rejeitar. Tudo bem? Operacionalmente, essa decisão ela vai ser tomada, né, através da consideração de uma chamada região crítica, ou RC. Tá? Nós vamos utilizar, pessoal, aquelas distribuições padronizadas que eu mostrei para vocês lá no capítulo de variáveis aleatórias contínuas para fazer o nosso teste separar, né, onde é uma região crítica, onde é uma região que nós podemos rejeitar e onde é a região que nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Tá? Caso o valor observado da estatística pertença a essa região, nós rejeitamos H0. Caso ele não pertença, nós não rejeitamos, tudo bem? Essa região ela vai ser construída de modo que a probabilidade, né, do θ-chapéu pertencer à região crítica, dado que o H0 é verdadeira, ela vai ser igual ao alfa, né, que a gente vai fixar a priori. Esse alfa, pessoal, que a gente também está chamando de erro do tipo 1, a gente vai escolher assim como eu mostrei para vocês, né, no capítulo anterior. É com base nele, né, que nós vamos determinar o nosso coeficiente de confiança e a margem de erro que nós estamos dispostos, né, a tolerar no nosso teste, tá? Então, a probabilidade alfa de se cometer um erro do tipo 1, né, ou de primeira espécie, ela vai ser um valor arbitrário, né, e recebe o nome de nível de significância do teste, tudo bem? O resultado da amostra é tanto mais significante
para rejeitar H0 quanto menor for este nível, né, de alfa. Então veja bem, em teoria econômica, pessoal, a gente usualmente coloca aí o nosso alfa como 5%, 1%, né, ou na melhor das hipóteses, a gente adota aí uma margem de erro muito pequena de 0,1%. Mas o padrão é 5%. Dependendo, né, da área da ciência que você estiver analisando, vão ter padrões diferentes, tá? Por exemplo, nas ciências sociais, o pessoal, na ciência política, por exemplo, eles já aceitam, né, uma margem de 10%. Na engenharia, normalmente eles trabalham com margens menores que 1%. Vai variar muito de acordo com a área de pesquisa aí da pessoa, tudo bem? E a determinação do valor beta, pessoal, né? Porque eu estou mostrando para vocês, né, que o erro do tipo 1, ele vai ser o alfa e vai ser diretamente usado para a gente construir a região crítica. Mas o beta, que seria o nosso erro do tipo 2, ele é mais difícil de determinar, porque usualmente nós não especificamos um valor para a hipótese alternativa. Como eu mostrei para vocês aqui no início da aula, a gente especifica só diferente, maior ou menor. Nós não fixamos um valor específico como nós fazemos na hipótese nula. Então, no caso da hipótese alternativa, a gente tem, né, alguns problemas aí para construir esse beta ou, né, o erro do tipo 2. Tudo bem, pessoal? Ok. Então vamos formalizar aí o teste de significância, né? A gente vai partir para essa abordagem que é muito utilizada pelos softwares econométricos. A gente vai ver, né, que lá na econometria, tudo que a gente estiver estimando, os testes de hipótese já vão vir diretamente, né, no output do software que nós estivermos trabalhando. Então, a comparação, né, de valores críticos com base em distribuições teóricas e valores das estatísticas de teste calculadas, ela vai ser baseada na amostra, né? Então, inicialmente, a gente vai pressupor que o parâmetro de interesse ele segue uma normal, por exemplo, e a gente pode lembrar que na normal nós temos a tabela da normal padrão. Então, se nós estamos testando aí um valor e nós padronizarmos aqueles valores, a gente consegue consultar diretamente na tabela da normal padronizada. Basta o quê? Consultarmos, né, os valores na tabela, padronizarmos aí a observação que a gente está comparando, subtraímos a média, dividimos pelo desvio, né, e tentamos procurar lá na tabela o valor para construirmos, daqui para trás não é região crítica, daqui para frente é, tudo bem? Então, no caso, né, em que a gente tem essa estimativa do θ chapéu e queremos testar, né, se o θ chapéu é igual ao θ asterisco, como eu mostrei para vocês aí no exemplo inicial, contra uma hipótese nula aqui no caso bilateral, né, só usando o sinal diferente, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse θ chapéu, subtrair do valor que nós estamos estimando e dividir pelo desvio, né, dessa distribuição amostral da estatística. E aí a gente pode facilmente calcular o valor Z com base nas nossas estimativas, né? Denominado aí por zcalc, tudo bem? Então, os valores que você substitui e padroniza, nós vamos chamar, né, de estatística calculada ou zcalc. Se nós definirmos, por exemplo, né, uma margem de erro aí de 5%, a gente pode procurar na tabela o chamado Z crítico, tudo bem, pessoal? Que vai estar, né, associado a essa probabilidade. Então, se você mudar o alfa para 10%, muda o Z crítico. Para 1% é outro Z crítico, tudo bem? O que é a lógica, então, pessoal, do teste de hipótese? É nós calcularmos esse zcalc aqui, tudo bem? Com os valores que nós estamos trabalhando no nosso teste de hipóteses e encontrarmos na tabela o Z crítico. Após nós executarmos, né, esse procedimento, basta o quê? Comparar o valor calculado com o valor crítico. Se em modo o valor que nós calculamos é maior que o valor crítico presente na tabela, nós rejeitamos H0, tudo bem? Mas aqui notem, eu estou trabalhando módulo para um caso como esse, em que a alternativa é bilateral e tem um sinal diferente, então pode ser tanto para cima quanto para baixo. Mas se eu estiver trabalhando uma alternativa unicaudal, eu tenho que olhar de acordo com o lado do teste, tá? Por quê? No caso em que nós temos o sinal, né, de maior para H1, eu vou ver se o meu zcalc é maior que o Z crítico. Já no caso, né, em que nós temos o sinal de menor, eu vou ver se o meu zcalc é menor que menos o valor do Z crítico, tá?
todas essas especificações aqui para a gente rejeitar H0, tudo bem? Se for bicaudal o teste, o módulo é maior que Z crítico, a gente rejeita. Se ele for unicaudal, né, depende aí do lado. A gente está olhando o lado direito ou o lado esquerdo, né? É maior ou menor. Dependendo aí, a gente faz maior que o Z crítico ou menor que menos o valor do Z crítico para a gente também conseguir rejeitar a nossa hipótese nula. Tudo bem, pessoal? Ok, então, vamos prosseguir, né? Então, só ilustrando, gente, o que eu acabei de falar para vocês do caso bilateral com módulo e do caso unilateral, notem que a região crítica ela vai mudar na distribuição, tá? No caso que a gente tem uma normal padrão, né? Essa distribuição em forma de chapéu ou sino, se a nossa alternativa for bilateral, se ela envolve o sinal de diferente, nós vamos estar olhando tanto para o lado esquerdo da padronizada quanto para o lado direito, tá? Então, como a distribuição é espelhada, o Z e o Z negativo eles têm o mesmo valor em módulo. Por isso, né, que a gente usa em módulo maior que a região crítica. E aí a grande questão, pessoal, é o seguinte, vejam bem. Se você está adotando aqui 5% de margem de erro, né, se o seu alfa é 5%, esse 5% tem que ser distribuído entre as duas regiões. Então, essa região cinza aqui é equivalente a 2,5%, enquanto essa região cinza à esquerda é 2,5% também, tá bom? Essas regiões que são aquelas, né, em que nós rejeitamos a hipótese nula, são as regiões sombreadas. Já se o nosso teste é unicaudal, e aqui eu estou pegando o exemplo, né, em que é o sinal de maior, nós olhamos nesse caso só para o lado direito da distribuição. Então a região cinza, se a gente está usando um alfa de 5%, essa região inteira vale 5%, a gente não divide ela, tudo bem? E aí essa região que vai ser a região de rejeição da nossa hipótese nula. Tudo bem, pessoal? Ok com essa diferença? Aqui a nossa alternativa é diferente, aqui a nossa alternativa é maior. Ah, Michel, e se fosse menor, né, ao invés de maior? A nossa região de rejeição ia ser aqui à esquerda, né? Ia ser só essa parte, excluindo essa daqui. Tudo bem? Ok. Então vamos agora discutir, pessoal, o passo a passo para a gente construir um teste de hipótese de forma, né, correta. Eu quero passar para vocês esse roteiro, assim, para dizer, para a gente seguir, né, e conseguir estabelecer o teste e interpretá-lo, tá? Então, primeiro de tudo, pessoal, você precisa o quê? Definir qual é a sua hipótese nula a ser testada, vocês concordam? E depois, qual é a alternativa? Ó, a sua hipótese nula tem que envolver uma igualdade. Então, olha, eu estou testando se o parâmetro é igual a tanto, tudo bem? A sua alternativa, você pode escolher ela bilateral, né, bicaudal ou unicaudal. Então, o seu H1 é diferente, ou maior, ou menor, tá? A gente vai usar a teoria estatísticas e as informações disponíveis para decidir qual, né, estatístico ou estimador será usado, né, para a gente testar H0. E a gente vai obter as propriedades dessa estatística, né, a distribuição média e desvio padrão. Tudo bem? Em sequência, a gente fixa a probabilidade. Então, esse alfa, pessoal, a nossa chance de cometer o erro do tipo 1 é escolhida pelo pesquisador de acordo com a área que ele está trabalhando, como eu falei para vocês. Em economia, a gente tem por padrão escolher aí 5%, tá? E vamos usar esse valor para construir a região crítica. Tudo bem, pessoal? Então, olhem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, o valor que eu estou comparando, vou criar a minha estatística calculada. Tá? Aí eu vou deixar ela separadinha. Depois eu vou ver, Michel, eu quero 5%, então eu vou olhar na tabela qual é esse valor de Z e Z negativo aqui. Tudo bem? Eu vou achar esses valores que vocês estão vendo aqui, né, nesse eixo das abscissas, eles são o quê? Eles são os valores encontrados na tabela. E aí você vai delimitar a região de não rejeição e a região de rejeição. Beleza, você fez, né, esse gráfico aqui, o que você vai fazer? Vai pegar a sua estatística calculada e vai ver, olha, ela está aqui no meio, ela está à direita ou ela está à esquerda. Se ela estiver na área branca, você não rejeita H0. Mas se ela estiver dentro de alguma das áreas cinzas, aí você vai precisar rejeitar o H0. Tudo bem, pessoal? Beleza, e aí a gente vai usar, né, então, as observações da amostra para calcular o valor da estatística de teste, né, ou o Z-calc, como eu mostrei para vocês. Se o valor, né, calculado com os dados da amostra não pertence à região crítica, nós não rejeitamos H0. Caso contrário, ele pertence a essa região, a gente rejeita.
Tudo bem? Então esse é o passo a passo, né? Um roteiro para a gente construir o nosso teste de hipóteses, né? E localizar se a gente está trabalhando em qual região aqui para a nossa estatística calculada. Beleza, pessoal? Ok, então vamos passar agora propriamente para o teste da média de uma população em que a variância dessa população é conhecida, tudo bem? Vamos para o exemplo aqui 12.2. Vamos supor uma máquina, né, automática para encher pacotes de café. E ele vai enchê-los, né, segundo uma distribuição normal com média mu e variância sempre igual a 400 gramas ao quadrado, tudo bem? A máquina, né, pessoal, ela foi regulada para que a média dela seja 500 gramas. A gente deseja, né, periodicamente, colher uma amostra de 16 pacotes e verificar se a produção está dentro dos parâmetros de controle que a gente estabeleceu. Isso é, se a média é de fato 500 gramas ou não. Se uma dessas amostras apresentasse uma média 492, você pararia ou não a produção para regular a máquina? Essa que é a grande pergunta, tudo bem? Ela faz tantos cafés aí, né? Você vai pegar uma amostra de 16 e você quer saber o quê? Estatisticamente, esse valor, né, é igual a 500? Por quê, gente? Deixa eu retomar um conceito lá, né, no intervalo de confiança. Quando a gente constrói um intervalo de confiança, por exemplo, olha, eu estimei que a média é 4,5 e o meu intervalo de confiança é 1 para cima e 1 para baixo, né? Então você está aí colocando que a sua estimativa ela pode variar de 3,5 a 5,5 com valor central 4,5. Quando nós construímos em estatística, tá? O que eu quero falar para vocês é que, estatisticamente, dentro daquele intervalo de confiança, né, com o nível de confiança que você determinou, todos os valores são iguais estatisticamente, tudo bem? Então a lógica do intervalo de confiança é que você crie, né, uma dimensão ali, um leque de valores que estatisticamente são equivalentes. Por mais que numericamente eles sejam distintos, né, em termos de matemática, na estatística, né, para aquele nível de confiança que a gente está estabelecendo, eles são iguais, equivalentes. Então, por isso, né, que aqui a gente testa se 492 é estatisticamente igual a 500, tudo bem? A gente constrói intervalo de confiança e a lógica do teste de hipótese é você saber se o valor que você está testando está dentro ou fora do seu intervalo de confiança. Por isso que no início dessa aula eu falei para vocês que o teste de hipótese é complementar ao intervalo de confiança. Por mais que não seja a mesma coisa, eles têm que levar o mesmo resultado, porque nada mais é do que verificar se aquele valor está dentro ou fora do seu intervalo de confiança, que no caso aqui do teste de hipótese, você vai ver se ele está dentro ou fora da região crítica. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, por isso, né, que faz sentido, porque, né, uma primeira visualização desse problema, você poderia falar, não, Michel, é óbvio que 492 é diferente de 500. Né? Matematicamente eu concordo com você, mas estatisticamente pode ser igual. Essa que é a chave de todo o problema do teste de hipótese. Tudo bem? E aí eu quero saber, se 492 for estatisticamente igual a 500, pessoal, eu não vou parar a produção, tá? Porque eu estou estatisticamente dentro dos parâmetros que eu regulei. Mas se estatisticamente 492 não for igual a 500, aí eu tenho que parar a produção e ajustar a minha máquina porque eu estou com problema. Beleza? Ok. Então, passo 1. Vamos identificar por x o peso de cada pacote e vamos supor aí que o nosso x segue uma normal com média mu e desvio, né, 400, como eu falei, variância 400, como eu falei para vocês, tá? A gente vai, então, antes de mais nada, estabelecer qual é a nossa hipótese nula, qual é a nossa hipótese alternativa. A hipótese nula é testar, né, se a média é igual a 500 gramas. Então, a minha hipótese nula é mu igual a 500 e eu vou adotar aqui, pessoal, uma alternativa bilateral, tudo bem? Porque a minha média, no caso da máquina, se ela estiver para cima ou para baixo, ela está desregulada. Tudo bem? Então eu não preciso olhar somente para um lado. Independente do lado que tiver o erro ou o viés, eu vou ter um problema e eu vou ter que parar a minha produção. Tá? Então, definir a minha hipótese nula, né, como m igual a 500 e a minha alternativa bicaudal aí de m diferente de 500. Beleza, pessoal? Segundo passo. Pela afirmação do problema, a gente sabe que o desvio, né, ou a variância dessa população é 400, tá? Será sempre o mesmo. Logo, né,
Para todo mu, a média x barra dos 16 pacotes, ela vai seguir uma distribuição mu. E como que a gente calcula, pessoal? A variância da distribuição amostral da média é simplesmente a variância da população dividido por n. Se o nosso n é 16, então é 400 sobre 16. Então eu tenho aqui já a variância, né, da minha distribuição amostral dessa média, tá? De modo que o desvio padrão, né, ou erro padrão do x barra é 5, tudo bem? A gente vai pegar aqui, ó, 400, né, por 16, divide em cima por 4 dá 100, embaixo por 4 também vai dar 4, vai ficar 100 sobre 4, que é 25. Então, a variância da distribuição amostral da média é 25. Logo, o seu desvio tem que ser 5, né, porque é a raiz quadrada. Em particular, se o nosso H0 for verdadeiro, eu vou ter que essa distribuição tem média 500, né, e desvio aí 5 ou variância 25, tá? Beleza. Passo 3, vamos escolher a nossa margem de erro ou o nosso coeficiente de confiança aí. Quanto que você está disposto a errar? Olha, nesse caso aqui, o rapaz ele quer escolher a alfa igual a 1%. Então você tem 1% de chance de cometer o erro do tipo 1, tá? Pela alternativa, né, a gente vê que o H0 deve ser rejeitado quando o x, né, for muito pequeno ou muito grande. Já dizemos, né, que a gente tem nesse teste aqui o caso bilateral, como eu mostrei para vocês, tá? Então a gente tem aqui a média 500, a gente vai ter, né, o intervalo de confiança em que essa região tem que ter, já que eu estou trabalhando 1%, essa região tem que ter meio e essa aqui meio, tá? Da tabela, pessoal, da normal padronizada, a gente vai ver que o valor crítico, né, ele vai ser simplesmente quanto? Olha aqui, ele vai ser, né, 2,58, tudo bem? Se você olhar a tabela da normal padronizada bilateral e tiver ali 99% de confiança, a gente vai achar 2,58. E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai tentar achar os extremos, tá? A gente vai tentar achar os limites dessa região aqui de rejeição. O que eu vou fazer? Olha, se o meu z é menos 2,58 no caso esquerdo, a minha média é x barra 1 menos 500, né, que é o valor que eu estou testando, dividido pelo desvio padrão. Então, eu vou achar, né, que o meu limite inferior em termos de média é 487,1. Tudo bem? Já o meu limite aqui superior em termos de média vai ser o 2,58 positivo, né? Aí a gente vai fazer x2 menos 500 dividido por 5 vai dar 512,9, tudo bem, pessoal? Então a minha região crítica, ela é o quê? Os valores menores ou iguais a 487,1, que são esses valores aqui à esquerda, ou os valores maiores ou iguais a 612,9, que são esses valores aqui à direita. Tudo bem, pessoal? A informação pertinente da amostra é a sua média, que neste caso particular vai ser 492. Onde que está, pessoal, esse 492 na região crítica que a gente criou? Ele está onde? Ele está no meio desses extremos aqui, ou ele está à esquerda, ou ele está à direita? Ele vai estar aqui no meio, tudo bem? Porque 492 é maior do que o 487 e menor que o 612, tudo bem? Então ele não vai estar em nenhuma das regiões críticas, tá? Ele não está nem nessa região à direita nem à esquerda, ele está no meiozão aqui, tudo bem? Como ele não pertence à região crítica, nossa conclusão será não rejeitar H0. Então, estatisticamente, o 492 nesse caso é igual a 500. Tudo bem? Por quê? Porque o 492 está dentro do intervalo de confiança do 500. Beleza, pessoal? Então a gente chega, né, a essa conclusão, ou seja, o desvio da média da amostra, né, para a média proposta por H0 pode ser considerado como devido, né, apenas ao sorteio aleatório dos pacotes, mas estatisticamente a gente tem que 492 é igual a 500, então a gente não precisa parar a nossa produção. Beleza, pessoal? Ok. Beleza. Então vamos agora, né, passando aí do teste da média, quando a variância populacional é conhecida, vamos ver o caso, né, da proporção, que também é, né, um tipo aí de distribuição, um tipo de estatística, na verdade, que a gente costuma estar muito interessado, como nós vimos aí no capítulo anterior de distribuição amostral, tá? Exemplo 12.3. Uma estação de televisão, ela vai afirmar que 60% dos televisores estavam ligados no seu programa especial da última segunda-feira. Uma rede competidora deseja contestar essa afirmação e decide usar uma amostra de 200 famílias para realizar esse teste.
qual deve ser o procedimento adotado para avaliar a veracidade da informação, né, que a emissora aí concorrente deu dos 60%, tá? Primeiro, vamos colocar à prova a afirmação, tudo bem? Então, o nosso H0 é que a minha proporção é igual a 60%, tá? Nós sabemos que, se essa hipótese não for verdadeira, espera-se uma proporção menor, nunca maior, tudo bem? Por quê? Ela está preocupada, né, com o passo, né, disso estar sendo superestimado. Então, a nossa alternativa, né, a estação concorrente vai tentar divulgar o máximo possível, né, dentro do lógico. Então, a nossa alternativa ela vai ser unilateral. A gente vai testar só o P menor do que 60%. Tudo bem? A estatística a ser usada vai ser o quê? P chapéu, né? A proporção dessas 200 famílias que representam a nossa amostra e assistiram ao programa na última segunda-feira. Da teoria da distribuição amostral da proporção, a gente vai saber que essas 200 famílias vão seguir uma normal com média P e variância P vezes 1 menos P dividido, né, por N, que é 200. Tudo bem, pessoal? Beleza. Agora a gente tem que fixar aí a nossa, né, margem de erro, nosso coeficiente de confiança, tá? Vamos supor que a gente está trabalhando agora com 5%, né? E, sob a suposição de que H0 seja verdadeiro, né, o nosso P chapéu vai seguir uma normal em que a média é 60% e a variância é 0,24 sobre 200, né? O que irá fornecer a região crítica. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa região crítica ela vai ser o P chapéu pertencente aos reais, tal que esse P chapéu é menor ou igual a 0,544, tá? De fato, né, por que a gente achou essa região crítica, pessoal? Porque eu estou considerando 5% de margem de erro, tudo bem? De fato, né, a gente deve achar, né, o valor P chapéu C, tudo bem? Tal que o nosso P chapéu seja menor ou igual ao P crítico com 0,05% aí de probabilidade. Não, desculpa, com 0,05 ou 5% de probabilidade, né? Usando a aproximação da normal acima, a gente vai ter o que então, pessoal? Quando eu padronizar nessa configuração, eu tenho que Z vai ser menor ou igual ao valor crítico menos a média, que é 60%, dividido por quem? Pelo desvio padrão, que vai ser a raiz dessa variância. Então, eu estou padronizando o meu problema, tudo bem? Para poder consultar a tabela da normal. É o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, né? E essa probabilidade tem que ser o quê? 5%, tá? O que vai implicar para a gente o seguinte, pessoal. Se eu tirar a questão da probabilidade, né, e substituir pelo valor da tabela, que vai ser menos 1,645 no caso de uma tabela normal unidimensional, né, para 5% de margem de erro, eu posso fazer o quê? O meu valor crítico, né, ele vai ser dado aqui por menos 1,645. Então, se eu colocar o meu P chapéu C menos 0,60 dividido pela variância e igualar, né, a esse valor que eu olhei na tabela, né, que é o padronizado, eu vou conseguir isolar o meu PC e vou chegar que ele é o quê? 0,544, né, correspondente à região crítica acima, né, como a gente viu aqui. Então, eu chego nesse 0,544 com base, né, no que eu olhei na tabela da distribuição. Beleza, pessoal? Ok, né? Então a gente vai admitir que da pesquisa feita com as 200 famílias, a gente obtém 104 pessoas que estavam assistindo um programa, tudo bem? Então a proporção P chapéu seria no caso 0,52, tá? Pelo resultado que a gente achou já para o valor crítico, o P chapéu ele é menor ou igual a 0,54. Então ele pertence à região crítica, tá? 0,52 é menor ou igual a 0,544. Então, portanto, a gente vai rejeitar a nossa hipótese nula, tudo bem? De que a proporção é igual a 60%. Tudo bem? Isso é, existe evidências, né, que a audiência do programa que a emissora concorrente declarou é errada, tudo bem? Então não foi 60%, em sim inferior. Houve aí uma superestimativa, né, conforme o que essa concorrente aí suspeitou para formular o problema. Tudo bem, pessoal?
Ok, né? Beleza. Vamos agora para uma questão importante aqui que eu quero discutir com vocês, porque até agora eu passei a lógica do teste de hipótese, passei como nós construímos, né, o nosso roteiro para fazer o teste de hipótese, falei sobre o teste da média quando a variância da população é conhecida e o teste de proporção. Só que a gente deixou um pouco de lado o caso do beta, que é a probabilidade de a gente cometer o erro do tipo 2. Tudo bem, pessoal? Ou seja, a gente não rejeitar uma hipótese nula quando ela é falsa, tá? E aí, como eu falei para vocês, né? Na construção do teste de hipótese, a gente sempre procura fixar no erro do tipo 1, né, ou alfa. Por quê? Porque para a hipótese alternativa ou o erro do tipo 2, na maioria das vezes a gente não tem um valor específico para calcular. A gente tem uma região, é diferente, é menor ou é maior. A gente não tem aquele valor pontual para a gente conseguir julgar dentro do problema, né, das equações e calcular, tá? Então, vamos voltar ao exemplo da sessão anterior, tá? Nesse exemplo aqui da máquina de encher pacote de café, né, em que o peso segue uma variável aleatória, a gente vai ter uma distribuição normal com média mu e variância 400, de modo que a média amostral, a gente viu lá que ela vai seguir também uma normal com média 500 e variância 25, né, sobre a hipótese nula H0. Esse fato, né, ele foi utilizado por nós para determinar a região crítica, né, com base no 1% de margem de erro que a gente olhou a tabela, tá? Então a gente fez aí a nossa região crítica menor 487, maior que 512. Né? E a nossa regra de decisão para verificar se a máquina estava ou não produzindo dentro dos parâmetros de controle foi ver, né, se o X pertence a essa região aí ou não, tudo bem? Onde a região de não rejeição, né, é aquele valor aí entre o que a gente está olhando, né? Isso é, o complementar da região crítica. Tudo bem, pessoal? A probabilidade beta, do erro do tipo 2, ela não pode ser diretamente calculada nesse caso, tudo bem? A menos, tudo bem, que você mude lá, ó, a nossa hipótese alternativa, no caso do café, ela era o quê? Diferente de 500. Então, diferente de 500, eu tenho uma infinidade de valores. Mas se eu mudar a minha alternativa para um valor específico fechado, aí eu poderia calcular o meu erro do tipo 2 e o beta, né? Que a gente vai ver aí que o poder do teste vai ser simplesmente um 1 menos beta, tá? Então, a gente consegue calcular o beta se ele tiver em função de um mu, né, que já está bem especificado. Então, a probabilidade de não rejeitar H0 dado um mu para a hipótese alternativa, tá? A gente teria essa especificação. Por exemplo, se a máquina se desregular para mu igual a 505, a gente conseguiria, né, com base nesse valor de mu, construir aí, né, a nossa probabilidade do erro do tipo 2, padronizando da mesma forma e consultando, né, esses intervalos lá na normal padronizada, daquela tabela até. Aí a gente conseguiria chegar num beta, aí, numa probabilidade de cometer o erro do tipo 2 de 94,28%. Tudo bem? Mas usando o fato agora, né, de que x barra, né, teria aí o 505 como hipótese alternativa, tá? Mas lembre-se que nesse caso, né, a nossa variância aí sempre vai ser o valor 400 que a gente deu da população, tá? Então, para qualquer outro valor do parâmetro mu, a gente encontra o respectivo valor do erro tipo 2. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é, para eu calcular o meu beta, pessoal, ou o erro do tipo 2, vai depender do valor de mu que a gente está estabelecendo para a hipótese alternativa. Tudo bem? Então isso vai ser decisivo na hora que a gente for, né? Que a gente quiser de alguma forma calcular. E como eu falei para vocês, a gente vai chamar de poder do teste, né, o valor de 1 menos beta, tudo bem? Que a gente vai, né, achar de acordo com os valores da tabela e com o valor que você estabelecer aí para a sua hipótese alternativa. Tá bom, pessoal? Então a gente tem aqui um quadro, né, de decisão que a gente pode tomar, né, as respectivas implicações, né? A gente poderia, né, tomar a decisão da máquina estar sob controle ou que a máquina não está, né? E o valor real do parâmetro ele pode ser 500, como a gente está testando, ou ele pode ser alternativamente, né, diferente aí de 500, tá? Para a gente calcular, né,
a nossa hipótese nula e o valor alfa de cometer o erro do tipo 1, a gente já tem informação suficiente. Agora, para calcular o beta, a gente precisa de um valor alternativo para o mu, senão a gente não consegue calcular, tá? E aí, como o poder do teste vai depender diretamente, né, do beta, já que ele é 1 menos beta, ou a potência, né, poder ou potência do teste, a gente precisa desse valor mu aí alternativo. Tudo bem, pessoal? Então, ele vai ser a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, dado, né, um valor qualquer do mu em questão, especificado ou não pela hipótese alternativa, né? E ele vai ser denotado por π. Então, nós vamos chamar também de poder ou potência do teste π mu, que é 1 menos o beta mu, que é a probabilidade de cometer aí o erro do tipo 2. Tudo bem, pessoal? A grande questão do poder do teste, né, que eu quero falar para vocês, é que ele vai depender diretamente, né, do mu que você está escolhendo aí. Beleza? Na tabela 12.1, com o exemplo 12.2, a gente tem alguns valores de beta e π, né, para diferentes valores de mu. E na figura 12.8, a representação gráfica, né, dessas questões aí envolvendo a probabilidade. Observe que quanto maior a distância entre o valor fixado, né, de H0 e o valor atribuído à hipótese alternativa, maior será a probabilidade de você tomar a decisão correta, tá? Na figura 12.9 a gente vai ver também o gráfico do π, né, para valores distintos aí do mu da tabela, tá? Então você tem aí, ó, verdadeiro valor de mu, né, à esquerda de 500, à direita. Então a gente está estabelecendo possíveis valores, né? E para cada um desses valores a gente tem um valor de beta, né? E obviamente um valor de π, que é a potência aí do seu teste, né? Tudo bem, pessoal? O beta é a probabilidade de você cometer o erro do tipo 2. E aí os gráficos, né, conforme eu falei lá no enunciado, né? Notem que, né, para diferentes valores que eu estou estabelecendo aqui para o mu, tudo bem? Para diferentes valores que ele poderia cobrir, eu vou ter o quê? Em termos alternativos, eu vou ter diferentes valores, né, do π. Né? Eu vou ter distintas probabilidades aí para o meu poder ou potência desse teste, tá? E aqui é só, né, uma tabela com um tamanho aqui nzinho diferente da amostra, né? E para os valores que eu escolho de mu, né, no eixo das abscissas, eu tenho aqui os respectivos, né, percentuais de π da potência, né, no eixo das ordenadas, beleza, gente? Só um esquema gráfico para visualizar essa lógica da tabela aqui. Ok? E aí a gente pode, né, falar de algumas propriedades para esse π ou para essa potência, né, que são facilmente verificadas, né? A potência, né, de menos infinito a mais infinito, ela tem que ser igual a 1, tudo bem? Tanto faz um ou outro. A potência, no caso, né, da nossa hipótese nula, que é igual a 500, ela é o alfa, então ela converte para a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. E essa potência ela decresce, né, para mu escolhido menor que 500, né, isso é, para a derivada de π em relação a mu menor que 0, né, e cresce, né, para os valores acima, né, daquele estabelecido pela hipótese nula. Tá? Então a gente vai ver que π indica a probabilidade de uma decisão correta, por isso que é chamado de potência. Tá? Enquanto você tem aqui, pessoal, que o beta é a chance de você cometer o erro do tipo 2, 1 menos a chance de erro é o quê? É a probabilidade de você se dar bem, é a potência aí do seu teste. Tá bom? Mas novamente destacando para vocês que vai depender diretamente do valor alternativo de mu que você está escolhendo. Tudo bem, pessoal? Ok. Então a função poder do teste, né, ou potência do teste H0 contra H1, ela vai ser definida, né, conforme π, aí, a probabilidade de que o θ chapéu esteja aí pertencente à região crítica, mas dado um determinado valor, ou seja, né, é a probabilidade de a gente rejeitar a hipótese nula como uma função aí do θ que você está analisando. Né? O gráfico dessa função ela vai ser semelhante, né, ao que a gente viu na figura 12.9, né, e o πθ tem as propriedades 1 a 3, né, quando a gente substitui o valor aí de interesse, tá? Então a gente tem, né, essa lógica aí da distribuição, né, da potência de acordo com os valores que você vai aí escolhendo, né, no caso da alternativa aí. Beleza, pessoal? Ok. Então vamos seguir agora para o p-valor, né? Falei para vocês sobre o procedimento de teste de hipótese, vimos, né, os casos da média, da proporção, falei agora de algo muito importante que é a potência do seu teste e como que a gente encontra a probabilidade de você cometer o erro do tipo 2, né, que é o beta.
E agora eu quero falar com vocês, né, voltar de novo para a nossa discussão do erro do tipo 1 do alfa e falar, né, do famoso valor P ou P-valor que a gente vai encontrar aí nos softwares estatísticos. Então, pessoal, como nós vimos, o método de construção de um teste de hipótese, né, descrito nessas últimas sessões que a gente discutiu, ele vai depender diretamente do nível de significância que o pesquisador está estabelecendo. Tá? Eu falei para vocês, em economia é muito comum a gente escolher um alfa de 5%, mas o pesquisador ele pode escolher 10%, 1%, 0,1%, depende aí da área da ciência que ele analisa, né, das tolerâncias e do problema que ele está resolvendo. Né? Então a gente pode argumentar, né, que esse procedimento ele vai levar a rejeição da hipótese nula para um p-valor menor do que esse nível de significância e a não rejeição para um p-valor maior, tudo bem? Então, outra forma da gente executar o teste de hipóteses vai ser a partir do cálculo desse p-valor. Tudo bem? Ou o valor P, né? Depende aí do livro. Os passos, pessoal, eles vão ser muito parecidos com os que a gente adotou anteriormente. A diferença é que ao invés de você construir região crítica, região que não é crítica, tá aqui no meio, tá? Você simplesmente vai olhar o p-valor. O software econométrico, né, estatístico, ele vai soltar para você o p-valor. Tá? Então, por exemplo, se você está fazendo, né, uma estimação aí e a sua hipótese nula é que aquele beta é igual a 0, né? E o p-valor dessa estimação lá, vamos supor que você estimou e o valor do beta para determinada variável é 2. Se o p-valor for, né, 0,01, por exemplo, e você estiver adotando um nível de significância de 5%, o que está mostrando? 0,01 é menor do que 0,05. Tudo bem? Então eu rejeito a minha hipótese nula, tudo bem? Para valores do p-valor menores, né, do que o meu nível de significância, tudo bem, pessoal? Ah, Michel, e se o valor fosse maior? Por exemplo, você está adotando aí um nível de significância de 0,05 e você achou 0,30 para o p-valor. Então você não consegue rejeitar a hipótese nula. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, em outras palavras, né, o que se faz vai ser indicar a probabilidade de ocorrer valores da estatística mais extremos do que aquele observado. Essa é a lógica do p-valor, tá? Sobre a hipótese de H0 ser verdadeira. Ou, né, em outras palavras, a gente tem que o p-valor é o menor valor do alfa, né? Que é esse valorzinho aqui eu esqueci de pôr a barra no software, então ele não pôs o símbolo, ele escreveu alfa, a partir do qual, né, a gente pode rejeitar o H0, tudo bem, pessoal? Beleza, vamos para um exemplo aí para a gente tentar entender. O exemplo 12.3, suponha aí que o seu H0 é P igual a 60, né? A gente voltou lá para o caso, né, da emissora. Como vimos, né, admitindo essa hipótese verdadeira, a distribuição aí do P-chapéu, né, amostral, ela vai ter média 60 e uma variância aí desse formato, 0,24 sobre 200. Né? Colhido uma amostra, né, se a gente obtiver um P estimado aí chapéu de 104 sobre 200 ou 0,152, a gente pode calcular qual a probabilidade, né, de ocorrência de valores de P mais desfavoráveis, né, para o H0. Essa é a lógica do p-valor. Né? E é evidente, né, que para quanto menor, né, for o meu P-chapéu, maior será a evidência aí contra, né, o H0. Assim, pessoal, se a gente calcula, né, a probabilidade aí do P-chapéu menor do que 0,52, dado, né, que o valor populacional é 0,60, a gente padroniza, né, essas questões e chega aqui, ó, num p-valor de 0,01 ou 1%. Né? Esse resultado vai nos mostrar que, se a audiência do programa fosse 60% realmente, né, a probabilidade de encontrarmos uma amostra de 200 famílias com 52% ou menos de audiência é de 1%. Tá? Isso vai sugerir o que para a gente? Que ou a gente está diante de uma amostra rara de ocorrer, né, 1 em 100, ou então a hipótese formulada não é considerável, tudo bem, pessoal? Nesse caso, a gente vai ser levado a essa segunda opção, ou seja, os dados da amostra sugerem que a hipótese H0 vai ser rejeitada, tá? E o procedimento vai ser ilustrado nessa figura aqui abaixo, né? Onde, né, o valor P do teste será 0,01. Tudo bem, pessoal? Tá aqui nessa região. Então, como eu falei para vocês, a lógica, né, é a mesma da gente construir intervalos, né, de confiança. Só que essa é uma forma mais fácil de visualizar o teste,
olhando ali diretamente, simplesmente o p-valor. O software, em geral, ele não vai construir para você o intervalo, colocar a figura, mostrar se está dentro ou fora. Ele vai te dar o p-valor e com base naquilo você vai rejeitar ou não a sua hipótese nula. Beleza, pessoal? E aí a gente tem também, eu gostaria de mostrar para vocês, a chamada escala de significância de Fisher, tudo bem? Em economia, a gente está aqui, né, numa natureza da evidência moderada para a gente aceitável, tá? Dependendo da área, a gente aceita, né, uma natureza de evidência marginal e dependendo da área, principalmente aqui nas áreas de exatas, a gente precisa de evidências substanciais, fortes, muito fortes ou fortíssimas. Ah, Michel, significa que em economia a gente nunca vai adotar isso? Não, não é isso. Eu estou falando que o mínimo tolerado é moderada, mas se você achar algo fortíssimo, melhor ainda. Tudo bem? Então é esse, né, para os valores de P, os níveis aí de significância que a gente tem, tá? Qual você vai escolher, como eu falei novamente, depende da área, depende do problema. Ok. Então, visto esse p-valor, pessoal, vamos passar para o teste da variância de uma normal e a gente vai concluir com a média, né? Mas agora no caso em que a variância for desconhecida, diferente do caso 4, tá? O teste para a variância de uma normal, pessoal, a gente vai ver aqui que essa variância vai seguir o quê? Uma Q quadrado. Eu mostrei para vocês lá no capítulo de distribuição amostral, tudo bem? Então, essa variável aqui, S ao quadrado, né, ela vai seguir, em geral, uma Q quadrado, tudo bem? Considere aí a média amostral de x barra e a sua variância é S ao quadrado, né? Ambas obtidas de uma amostra de tamanho n, né? Em que x segue uma normal, tá? Então, se a variável segue uma normal, você tem que a distribuição amostral da variância vai tender a uma Q quadrado com n graus de liberdade. Tudo bem, pessoal? Então, né, para cada x e menos mu dividido pelo desvio ao quadrado, a gente vai ter uma distribuição normal, como eu falei para vocês, né? Aqui quadrado costuma ser você pegar a normal e elevar ao quadrado, tá? A gente pode ver, né, que essa igualdade aqui, quando a gente sair, né, do caso da normal e transformar para chegar na Q quadrado, essa igualdade aqui, nessa manipulação, vai dar para a gente um valor quadrático, né? Observando aí um estimador de sigma ao quadrado, né? Da variância chapéu asterisco, muito parecido com o estimador, né? Da variância estimada no caso lá da média, tudo bem? Então, esse estimador para variância é parecido com o caso da média, tá? E aí, né, é muito importante a gente conhecer a distribuição dessa diferença quadrática, né, para se ter ideia, né, da distribuição do S, né, que será usada no teste dessa seção, né. Note inicialmente, né, que essas igualdades aqui são válidas. Eu estou abrindo simplesmente, tá, pessoal? Eu estou abrindo o quadrado nesse somatório, passando os termos aqui e chegando, né, considerando que x menos x barra o somatório é zero, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, a gente vai chegar numa distribuição desse formato aqui. Se a gente dividir todo mundo pela variância, né, e reescrever, a gente tem esse formato para a variável Q quadrado que a gente está analisando. Tudo bem? Então, o primeiro membro dessa distribuição tem distribuição Q quadrado com n graus de liberdades, né, como a gente viu acima, e o último termo também tem uma Q quadrado. Seria, então, razoável supor, né, que o primeiro termo do segundo membro tenha essa distribuição também, tá? Então, essa junção aqui de Q quadrados, o termo da variância vai seguir, em geral, aí, uma Q quadrado, tá? A gente tem um teorema aqui interessante, né? Seja Z1 a Zn uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal com média zero e variância 1, então, a média de Z tem distribuição normal, as variáveis, né, de média amostral e essa diferença aqui que dá a ideia da variância, elas vão ser independentes, né? Então os momentos da distribuição vão ser independentes, né? E a distribuição aqui para a variância, para essa diferença quadrática, ela vai seguir uma Q quadrado, tudo bem, pessoal? É só, né, para formalizar o que eu acabei de falar com vocês do caso, né, em que você participa e você sai de uma variável que tem uma normal e a média dela também e transforma, né, para achar a variância amostral com distribuição Q quadrado, tá? Um exemplo 12.8, né? Uma das maneiras, né, de manter sob controle a qualidade de um produto é controlar a sua variabilidade, tudo bem? Se você faz bem algo, você não quer que varie muito o processo produtivo. Uma máquina, né, de encher pacote de café, novamente, né, ela vai estar regulada para encher com média 500 e desvio 10. Né? O peso de cada pacote X ele vai seguir uma normal, como a gente já viu no exemplo anterior, com média mu e variância sigma quadrado. A gente coletou uma amostra de 16 pacotes novamente e observou a variância desses pacotes aí da amostra como 169 gramas quadráticas, tá?
Com esse resultado, você diria que a máquina está regulada ou desregulada. A gente fez lá o teste com a máquina para a média e agora a gente está fazendo para a mesma máquina, né, com a variância, tá? Então vamos seguir os passos para montar nosso teste. H0, né, é que essa variância é 100, tudo bem? Já que o desvio é 10 ao quadrado dá 100 e a gente está na alternativa que é diferente, tá? A estatística para a gente realizar esse teste, ela vai ser essa daqui, n-1 s ao quadrado sobre, né, o sigma ao quadrado com n igual a 16, né? Porque essa estatística vai ser um pouco distinta, já que a distribuição é aqui quadrado, né? Para o nível de 5% de significância, né, de margem de erro, a gente vai olhar lá naquela tabela 4 que eu mostrei para vocês em variáveis aleatórias contínuas, tá? Distribuição aqui quadrado. E a região crítica, né, nesse caso, ela vai ser dada, né, para valores menores que 6,26 ou maiores ou iguais a 27,48. O valor observado que a gente tem, né, normalizando o nosso 169 amostral com essa expressão aqui, ou calculando o nosso Q, né, calculado, a gente vai chegar em 25,35. Esse valor, ele não vai pertencer à região crítica, tudo bem, pessoal? Ele não está nem acima de 27, nem abaixo, né, do 6,26. Então, a gente não vai rejeitar a hipótese nula de que essa variação aqui, ela é estatisticamente igual a 100, tá? Então, novamente, a gente vê que a máquina está controlada e a gente pode manter ela sem ter que parar a produção, tá? Se a gente quisesse construir um intervalo de confiança, pessoal, bastaria o quê? Você pegar ali aqui quadrado, né? A fórmula calculada, pegar suas estatísticas T e escolher um gama aí de coeficiente de confiança, tá? Você conseguiria construir e executar o teste de mesma forma, né? Então, tanto para o nível quanto para o valor padronizado. Como eu falei para vocês, o intervalo de confiança, né, e o teste de hipótese são formas complementares de chegar ao mesmo resultado, tá? Então, tanto faz você fazer uma ou outra. O negócio é que tem que dar a mesma, né, conclusão para o estudo. Beleza, pessoal? E por fim, eu vou mostrar para vocês, né, o teste da média de uma normal com variância desconhecida, que é um caso particular ali do tópico 4, tá? A gente viu, né, como testar a média de uma normal, supondo que a variância da população é conhecida. Mas na maioria das situações você não vai conhecer a variância populacional. Tudo bem, pessoal? Então, nesses casos, né, quando a gente precisar estimar essa variância, a distribuição aí vai se aproximar melhor de uma t-student, tudo bem? Para a questão da média. Então, vamos considerar aí agora, ao invés de uma normal, né, a distribuição da média mais próxima de uma t-student, se, né, a sua variância populacional foi estimada, tá? Então, inicialmente, vamos dividir o numerador e o denominador pelo desvio padrão da população, tudo bem? E esse numerador, como ele tem distribuição normal, né, a gente vai ver que o quadrado do denominador pode ser descrito como uma o quê? Uma distribuição Q quadrado, tudo bem? Então, a gente vai chegar, né, que se y tem distribuição Q quadrado, logo, né, o quociente entre uma normal e uma Q quadrado é o quê? É uma student, tudo bem? Ela vai seguir uma T de student. Beleza, pessoal? Observamos que z e y são independentes, né? Obviamente, pois a média e a variância são independentes, tá? Então, a gente vai estar agora, né, em condições de testar a nossa hipótese nula, né, e alternativa, mas com uma distribuição mais adaptada, mais específica, quando a variância populacional é desconhecida. Beleza, pessoal? E aí, o método, né, é o mesmo, tá? A gente vai ter uma estatística T e a gente vai calcular a probabilidade, né, de ser menor ou estar, né, na região crítica, né, em módulo se for bicaudal, tudo bem? Então a gente vai mesma coisa, você vai ter um nível de significância, vai dividir ele para um pedacinho para cada lado e vai ver se a sua estatística calculada ela está dentro da região crítica ou fora. Beleza, pessoal? Então, colhida a amostra de N indivíduos, a gente vai calcular os valores x/0 e s ao quadrado, né, das estatísticas, respectivamente, e vamos, né, fazer aí o nosso valor calculado e comparar com a estatística de teste ou o valor crítico, tudo bem? Se o valor da estatística for inferior ao valor crítico ou superior, né, ao valor positivo, a gente rejeita H0. Caso contrário, a gente não rejeita. É o mesmo procedimento que a gente está fazendo a aula inteira. A diferença é a distribuição que muda, então a tabela que você vai consultar vai ser diferente, tudo bem? A forma de construir também é a mesma,
tanto, né, para o teste de hipótese com a probabilidade, quanto para o intervalo de confiança, como a gente está vendo aqui. A diferença é que ao invés, né, no intervalo de confiança de você pôr um Z gama, você vai pôr um T, já que você está usando, né, a distribuição T-Student, tá? Vamos para um exemplo 12.10 para ilustrar isso diretamente, né? Acho que fica mais palpável. Um fabricante afirma que seus cigarros contêm, né, não mais do que 30 mg de nicotina. Uma amostra de 25 cigarros fornece média de 31,5 e desvio de 3. Considerando um nível aí de 5%, os dados refutam ou não a afirmação do fabricante, tá? O que você vai fazer? Passo a passo. Estabelece a sua hipótese nula, é de que a média é 30. Estabelece a alternativa que é maior, né? Porque o problema é se for maior no caso da nicotina, né? Então a gente está olhando uma unilateral à direita. Supondo que X, né, a quantidade de nicotina por cigarro, vai ter essa distribuição normal, a estatística vai ser tesão raiz de 25 x barra menos 30 sobre, né, o desvio, né, que vai seguir aí uma T-Student aproximadamente com 24 graus de liberdade. E aí, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai, né, testar unilateralmente, né, se está, né, acima ou abaixo do valor crítico para 5%. Tudo bem? Da tabela 5 lá do livro, né, e do capítulo de distribuições de variáveis aleatórias contínuas, a gente vai ter que o valor crítico é 1,711, tá? Ou seja, a região crítica, né, é entre 1,711 e infinito, é todo valor que for maior. Né? Qual que é a nossa estatística calculada, né? Substituindo esse valor aqui no que a gente tem da amostra? Vai ser 2,5. 2,5 é maior que 1,71? É, então ele está o quê? Ele está na região crítica e a gente rejeita o H0, ou seja, há evidências, né, de que os cigarros contenham mais do que 30 gramas de nicotina, tá? Então o que o fabricante está falando não está muito correto com base nessa amostra que a gente tirou de 25 aleatoriamente. Beleza, pessoal? Outra maneira que a gente poderia fazer isso, né, é calcular o valor P, né? Ou seja, você acha aí o seu valor mínimo, né, no qual a gente consegue rejeitar o H0, você vai encontrar 0,01. Tudo bem? Então, se você tem 0,01 e o seu nível é 0,05, a gente faz o que eu falei lá no início para vocês do p-valor. 0,01 é menor do que 0,05. Então, a gente pode rejeitar a hipótese nula, que vai chegar à mesma conclusão. Tudo bem, pessoal? E outra forma de chegar a essa conclusão seria também construindo um intervalo de confiança, tudo bem? O intervalo de confiança, né, para 5% aí, ele vai estar entre 30,26 e 32,74. E aí o que a gente fala? Olha, o 30 está dentro desse intervalo? Não está. Tudo bem? O 30 está fora. Então a gente vai rejeitar a hipótese nula. Então notem, eu fiz com você o teste de hipóteses, o p-valor e o intervalo de confiança. Os três têm que dar o mesmo resultado, como a gente viu aqui. Beleza, pessoal? Por quê? Porque são abordagens complementares, né? Elas usam os mesmos termos, elas têm que chegar à mesma conclusão. Tá bom? Então, antes, né, pessoal, agora de encerrar, cabe uma observação, tá? Quando a gente não rejeita uma hipótese, a gente conclui, né, que temos algum conhecimento sobre a distribuição da variável de interesse. Já quando nós rejeitamos, né, a distribuição da variável não fica bem especificada, tá? Então, a construção dos intervalos de confiança, ela tem um papel importante nesses casos, tá? Como eu falei para vocês, são complementares, elas chegam à mesma conclusão, mas, né, quanto mais informação você tiver para fornecer para a pessoa, melhor. E por fim, né, eu queria ressaltar uma coisa que talvez vocês tenham notado, que eu estou falando a aula inteira em não rejeitar uma hipótese ou rejeitar. Eu não falo aceitar a hipótese, tudo bem? Por quê? Na maioria dos livros de estatística, né, o padrão adotado aí universalmente é você rejeita ou não rejeita, tá? Então, o termo aceitado não é comumente usado dentro dos estudos de teste de hipótese. Beleza, pessoal? Bom, com isso, né, nós concluímos aí o nosso último capítulo 12 do livro. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, aproveitado os conhecimentos passados, né? É um curso denso, mas é um curso robusto, né? Ele tem muitos capítulos, a gente vê várias dimensões da estatística aqui, e eu acredito que com esse curso vocês estão tranquilamente preparados, né,
para ingressar nas próximas disciplinas aí de econometria ou algum outro método estatístico quantitativo que você queira fazer, seguir, né? Fazer um curso fora da universidade, alguma coisa que você queira para a sua vida, tudo bem? Então esse conhecimento estatístico eu acredito ser fundamental como ferramenta para nós economistas, né? Então agradeço vocês, peço que vocês me mandem também feedbacks, tá? Dessa última aula, me mandem as dúvidas, né? Façam os exercícios do livro e eu estou, como sempre, à disposição. Muito obrigado, né? E a gente se vê aí em um outro semestre. Um abraço, pessoal.